Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Neste trimestre, você já sabe que o tema central é o grande conflito. Na lição dessa semana, a lição de número 10, já estamos aí bem no finalzinho do nosso estudo da lição deste trimestre. O tema dessa semana é espiritualismo exposto. Na lição dessa semana, nós temos um resumo dos capítulos 31 ao capítulo 34 do Grande Conflito. Então, não deixe de ler para você aí poder ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da temática da lição desta semana. Bem, a lição dessa semana, ela basicamente, ela nos traz o surgimento do espiritualismo, a condição, né, o que a Bíblia fala sobre a condição dos mortos, né, o que acontece com as pessoas após a morte. A Bíblia ela vai tratar desse assunto. E, além disso, né, vai mostrar como que o inimigo ele usa de forma cada vez mais poderosa a questão do espiritualismo para afastar as pessoas do seu Criador. E a gente vai perceber que quanto mais perto nós estamos chegando do retorno de Jesus, o inimigo cada vez mais ele usa a ideia do espiritualismo, né? Tenta colocar na cabeça das pessoas, de alguma maneira, a aceitar, né, essa ideia de espiritualismo, né, se tornar algo aceitável, algo comum, justamente porque a ideia dele é nos afastar do nosso Criador. Não esqueça, nesse grande conflito, o que o inimigo quer é exatamente isso: nos afastar de Jesus, né? Nos afastar de Cristo, nos afastar do nosso Criador, nos afastar da palavra de Deus. Né? Essa é a ideia do inimigo, para que ele possa ter êxito aí nesse grande conflito. Então ele vai usar de todas as armas. E o espiritualismo a gente vai perceber que é uma das armas aí que ele usa e vai usar de forma cada vez mais poderosa. Bem, quando que surge a ideia do espiritualismo? A gente tem que entender que basicamente o espiritualismo ele trata da vida após a morte, né? Ele tem uma ideia básica da continuidade da vida após a morte. Né? Então a alma continua vivendo, que vai reencarnar em outra pessoa, né, futuramente, no outro corpo, melhor dizendo, né? Então, basicamente, né, durante toda a história da humanidade, o espiritualismo ele, né, vai tendo aí mudanças no seu método, enfim, na sua forma, mas basicamente ele tem a ideia da continuidade da vida após a morte. E quando que essa ideia surge? Né? Quando que essa ideia começa aqui entre os seres humanos? Lá no início, lá um pouco após a criação. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, quando o inimigo diz, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É ali que começa essa ideia da continuidade da vida, né? Da imortalidade, porque Deus, um pouquinho antes tinha dito o quê? Que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E aí vem o inimigo, né? Contando a sua mentira, enganando os primeiros seres humanos aqui dessa terra, enganando Eva naquele momento. Ele diz o quê? Certamente não morrereis. Então, a ideia da continuidade da vida, você tem ali o surgimento, né, dessa ideia, desse conceito, logo no início da história da humanidade. Quando o inimigo ele mente para Eva, ele engana Eva, dizendo, certamente não morrereis, quando Deus tinha dito que eles iriam morrer caso se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali nós temos o surgimento dessa ideia, né, logo no início da história da humanidade. A lição no início ela trata sobre as irmãs Fox. Né? As irmãs Fox é algo muito interessante. Elas, crianças, né? Duas crianças, Kate e Margaret, de 10 e 14 anos, se mudaram com seus pais para uma casa em Nova York, né? Numa localidade ali de Nova York, Hillsville, se não me engano, e uma casa que já tinha ali, né, na vizinhança, uma fama de ser mal assombrada, e de repente essas irmãs de 10 e 14 anos começam a ouvir batidas nessa casa. Né? E aí a mãe começa a escutar também, e aí aquilo se propaga, né? Na verdade elas escutam, né? E aquilo começa a se propagar para a vizinhança, para a cidade, as pessoas vão vindo para escutar, entendendo que aquelas batidas eram de pessoas que morreram na casa, né? Então, as pessoas que morreram na casa estavam tentando se comunicar ali com os vivos através dessas batidas. Um pouco depois, a irmã delas, Leia, né, um pouco mais velha, se junta também nessa ideia aí, né, nessa
nessa questão de escutar as batidas e se comunicar então com os mortos, enfim. O que é interessante, né, é que isso aconteceu, né, isso começou com as irmãs Fox, né, a Margaret e a Kate, em 1848. Eu não sei se você se lembra, se você se recorda das datas que nós temos aí tratado nas lições anteriores. A gente vê em 1844, 4 anos antes, né, o grande desapontamento, né, daquele povo, os mileritas, aguardando o retorno de Jesus, porque entendiam que a purificação do santuário era a purificação da terra, estavam aguardando o retorno de Jesus. Não acontece o retorno de Jesus. O que acontece com as pessoas, né, que estavam ali fiéis nesse movimento, né, aqueles que realmente entendiam que, não, Jesus não voltou, mas tem algo que vai acontecer, tem algo que aconteceu, a gente precisa estudar profundamente, né? O que eles fizeram? Eles se voltaram para a Bíblia, eles se voltaram para a palavra de Deus, né? Buscar no estudo profundo, entender o que né, a palavra de Deus estava falando sobre aquele acontecimento, sobre aquele evento, né? E ali eles vão, então, descobrindo, né, de forma mais concreta, a questão que a gente falou recentemente do sábado, enfim. Então veja que você tem um movimento ali, né? Deus levando um povo a estudar profundamente a palavra de Deus, e num momento ali próximo, você tem um surgimento dessa questão ali das irmãs Fox, né? Que se torna um movimento grande, né? Elas escrevem livros, e se torna um movimento realmente muito grande, né, dentro do contexto do espiritualismo. Então veja que você tem essa contraposição ali, você tem Deus, né, ele levando um povo a estudar profundamente a palavra dele, e ao mesmo tempo você tem um inimigo trabalhando de forma poderosa, né, para justamente afastar as pessoas da palavra de Deus. Então veja que assim, a data, sinceramente, né, eu não acho que seja uma coincidência. A data não é uma coincidência, né? 1848. E você tem em 1857, 9 anos depois, na França, o surgimento do espiritismo, né, do kardecismo ali com Allan Kardec, né, na verdade, né, o nome, né, Hippolyte Léon, né, que com o pseudônimo de Allan Kardec, ele então ali ele cria, né, o espiritismo, né, é o Livro dos Espíritos que ele escreve, que acaba sendo a base ali para o espiritismo, né, o kardecismo, enfim. Então você vê ali datas próximas, né? Então tem um povo de Deus sendo ali levado, né, a estudar profundamente a sua palavra e compreender as verdades ali contidas, e o inimigo na mesma, né, no mesmo momento trabalhando poderosamente para afastar, para criar mentiras, para criar falsidades. Porque nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala, né, sobre essa questão aí, né, se existe ou não essa vida após a morte, se realmente há uma imortalidade da alma, né? Porque essa é a base do espiritismo, a imortalidade da alma. O corpo ele morre, o corpo é só matéria, né? Mas a alma ela continua em algum lugar, vai reencarnar depois num novo corpo, enfim. Então perceba que, particularmente, eu não acho que as datas sejam coincidências, né? As datas não são coincidências. E a gente sabe que 40 anos depois, né, em 1848, então, as irmãs Fox, elas, né, com Kate e Margaret, elas, né, surgem ali, né, escutando essas batidas na casa, né, então, esse possível contato com os mortos. 40 anos depois, Margaret, ela fala, né, que tudo era uma farsa. Né? Então, 40 anos depois, em 1888, Margaret, ela diz que tudo aquilo era uma farsa e conta os truques que elas usavam desde criança para criar essas batidas, truques esses, né, que foram ali sendo melhorados, né, com o tempo, mas ela diz que tudo é uma farsa. Ela mesma fala, você pode pesquisar aí a história delas. É claro que um ano depois, em 1889, Margaret tenta voltar atrás, né, dizendo que não era uma farsa, tenta se explicar ali o porquê que falou que era uma farsa, enfim, mas é claro que o movimento já tinha ali, de certa forma, perdido força, né, por conta dela ter falado um ano antes que tudo era uma farsa e ter explicado, né, como que essas batidas elas eram criadas. Mas, enfim, a questão é, o inimigo ele trabalha de todas as formas, né, para tornar essa ideia aceita da imortalidade da alma. Porque pensa, se você tem a imortalidade da alma, para que um salvador, né? A gente não precisa de um salvador. Se você vive eternamente, para que você vai buscar um salvador, um redentor?
que vai salvar do quê? Se você vive para sempre, de certa forma. Né? Então, basicamente essa é a ideia do inimigo, né? Nos afastar dessa necessidade de um Salvador. Na lição aqui de domingo, eu separei um trecho que eu achei interessante, na verdade, até um trecho do próprio Grande Conflito, página 457, que diz assim: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade, né? Então, a imortalidade da alma. A gente sabe que hoje muitos cristãos, a Bíblia ela não fala sobre ela não fala sobre essa questão, né? Ela não aceita essa questão da imortalidade da alma. Mas a gente sabe que muitos cristãos hoje eles entendem essa imortalidade de alguma forma, né? A grande maioria dos cristãos das religiões evangélicas elas aceitam que aquele que morreu ele foi para o céu, né? E está vivo lá de alguma forma. Enfim, mas a Bíblia ela não vai falar sobre, ela não vai falar isso. Nós vamos ver em alguns textos aqui posteriormente que a Bíblia ela não aceita essa ideia, né? Mas você vê que, né, a religião da cristandade ela vai aceitar essa falsa doutrina, né? Roma ela vai aceitar essa falsa doutrina vindo do paganismo, da imortalidade da alma. Mateus 10, 28 é um texto aqui muito interessante que a lição nos traz. Mateus 10, 28. Deixa eu voltar aqui, que eu passei demais. Mateus 10, 28 vai dizer assim para a gente, né? Vai trazer como que a alma não é imortal, ela é mortal. Diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Né? Um texto que nos mostra que sim, a alma ela é mortal, ela não é imortal. Aqui na sequência, nós temos 3 textos que vão nos ajudar a entender um pouco esse contexto. O primeiro deles é Eclesiastes 9:5, vai dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, a gente começa a entender aqui o que a palavra de Deus fala sobre a questão da condição dos mortos. Os mortos não têm o quê? Consciência. Eles não sabem coisa nenhuma. Né? Os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O outro texto que nós temos aqui é Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, deixa eu procurar aqui. Isaías capítulo 8, verso 19 e o verso 20 vai dizer assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que choreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, veja a advertência, né? Para você consultar uma questão que você quer saber, quer ter uma resposta de alguma dúvida, enfim. Isaías fala, vocês vão consultar os mortos? Não recorrerá um povo ao seu Deus? Mas a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Em Deuteronômio 18:11, Deuteronômio 18:11 diz assim: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aqui falando aqui de regras, de leis, dizendo, né, advertendo o povo de Israel a não consultar, né, aqueles que adivinham, né, o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então você tem na Bíblia aqui advertências para não consultar, né, para não ir até aqueles que supostamente consultam os mortos. Por quê? Eclesiastes fala que o morto ele não tem consciência. O que você for lá, né, consultar, na verdade é um engano, é uma grande mentira. Porque a palavra de Deus diz que o morto não tem consciência. Quando a gente vai lá para Salmos 6:5, Salmos 6:5. Aqui é interessante você depois anotar esses textos, né? Porque é uma das questões que muitas pessoas, às vezes muitos amigos perguntam, né? O que você pensa aí sobre a questão dos mortos? Né? Qual é a condição do morto? Né? Qual a condição da pessoa depois de morrer?
E esses textos aqui, eles vão responder de forma muito clara, né, o que a palavra de Deus fala sobre a condição das pessoas após a morte. Salmo 6,5 diz, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Na morte, mais uma vez, não há lembrança, não há conhecimento, não há ali, né, pensamento, né, enfim, não há lembrança. No livro de 1 Reis 2:10 diz, e Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Veja o texto abordando a ideia da morte como um sono, né? E dormiu, né? E Davi dormiu com os seus pais. Falando ali que ele morreu, né? Então Davi dormiu com seus pais. 1 Reis 11:43 diz, e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, mais uma vez, né? E adormeceu Salomão, né? Trazendo essa analogia da morte como um sono. Dando sequência em 1 Reis 14, verso 10 diz, e foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Mais uma vez, dormiu, adormeceu, né? Não ter consciência, não ter conhecimento, enfim, perceba como que a Bíblia trata a ideia da questão da morte. Em Salmos, capítulo 17:15, né? Salmo 17:15, vai dizer assim, olha o que o salmista fala, né? Davi falando, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Né? A gente viu ali no texto de 1 Reis, né? E dormiu, né? No caso, quando Davi morreu, e aqui, quando Davi ainda estava vivo, é evidente, né? Ele escreve esse salmo e diz, né? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aqui o comentário bíblico adventista, ele fala, né, sobre esse texto, né, que com esta declaração, o salmista, ele dá provas irrefutáveis de que ele crê na ressurreição dos mortos e na realidade da vida por vir, né? Então, né, e veja, o que ele entende, né, no momento da ressurreição? É quando ele vai acordar, né, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar, no momento da ressurreição, né, quando ressurgir da morte. Então, veja que a morte ela é tratada aqui como um sono. Jesus ele trata também a morte como um sono lá na questão de Lázaro, você lembra? Vamos ver o que ele fala ali naquele momento ali onde ele vai ressuscitar Lázaro. João 11, verso 11 ao 14, diz assim, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, ele estará salvo. Verso 13, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Né? Porque Jesus ele fala que vai, né, despertar Lázaro do sono, e os discípulos falam, tá, se ele dorme, ele está salvo. E aí Jesus ele fala claramente, Lázaro está morto, então estou falando da sua morte. Quando eu digo que ele está ali, né, dormindo e que despertarei ele do sono, é porque ele está morto e eu ressuscitarei. Então Jesus ele claramente usando essa analogia do sono para tratar da morte. Bem, perguntas interessantes aqui. Por que que o sono, né? Uma pergunta interessante. Por que que o sono ele é apropriado para demonstrar o estado do ser humano na morte? Por quê? Por que que o sono, por que que a condição de estar dormindo, ela é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte? Por quê? Porque ao dormir, a pessoa, primeiro, ela está inconsciente do que se passa ao redor, na semelhança dos mortos. Então, durante o sono, no momento em que a pessoa está literalmente dormindo, ela está inconsciente do que se passa ao seu redor. Esse é uma dos primeiros motivos que o sono ele é apropriado para se tratar da morte. Segundo, durante o sono, literal, a pessoa está em inatividade. A pessoa está em inatividade, a pessoa está inativa. Ela não está fazendo nada. Ela só está dormindo. Então, por isso também que o sono ele é apropriado para demonstrar a condição da morte. E terceiro, quem descansa, quem se deita para dormir, quem se deita para descansar,
ele descansa na esperança de despertar. Perceba, 3 motivos bem interessantes, né, que nos mostram que o sono, né, o sono literal, você quando deita para dormir, ele é apropriado para demonstrar o estado do ser humano na morte. Por quê? 3 coisas. Primeiro, no momento do sono a pessoa está inconsciente do que se passa ao seu redor. Segundo, está em inatividade. E terceiro, quando você descansa na esperança de despertar. Isso é muito interessante, Então, por isso que a condição dos mortos, a condição do sono, ela é extremamente apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte. Bem, e até quando os seres humanos em Cristo permanecerão na sepultura? O verso da semana nos responde sobre essa questão. O verso da semana, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, nos responde, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura. Verso 16 e 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, até quando aqueles que morreram em Cristo permanecerão na sepultura? Até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. E serão levados juntamente com aqueles vivos, que também se mantiveram obedientes, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, serão arrebatados juntamente com esses. Bem, e a condição aí, quando que todas as pessoas ressuscitarão? Aqui o texto ele fala quando que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Tá, mas quando que toda a humanidade ressuscitará? Quando que todas as pessoas ressuscitarão? João 5, 28 e 29 vai responder essa pergunta. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 20: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então veja que João ele trata aqui de 2 ressurreições, de 2 momentos de ressurreição. Para a vida, então naquele momento que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, que fala que na volta de Jesus, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão então para o juízo. Bem, na sequência, nós temos Mateus 24, 5. Mateus 24, 5 diz assim para a gente: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aqui então nós temos uma advertência de que muitos viriam no nome de Cristo para enganar, para mentir, para lançar falsas doutrinas. E ele começa a mostrar essa advertência, deixar essa advertência, tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome. Em Mateus 24, 11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado, muitos virão em meu nome. Teremos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. Jesus advertindo o povo. No verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então veja, cuidado, muitos virão em meu nome. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Muitos falsos profetas e falsos cristos farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Veja a advertência que Jesus deixa sobre os enganos que ocorreriam e de forma mais poderosa anterior, ali no momento anterior à sua segunda vinda, ao seu retorno. Interessante é que Jesus ele vai deixando essas advertências, falsos cristos surgirão, falsos profetas, terão ali poder para realizar falsos prodígios, falsos sinais, grandes sinais que poderão enganar até os escolhidos. Interessante que essa semana, ou semana passada, se não me engano, eu estava vendo a reportagem ali durante o almoço, no meu trabalho, eu estava almoçando, vendo a reportagem que estava passando na televisão,
Estava falando ali de um show, de um cantor, um tal de Bruno Mars. Eu nem conheço esse cara, Bruno Mars, não sei quem é. Mas estava falando do show que vai ter no final do ano desse cara aqui no Rio de Janeiro. E aí, né, mostrando os pessoal ali já na fila, no Engenhão ali para comprar o ingresso que vai ser só lá no final do ano, né? Aquela garotada ali desesperada para comprar o ingresso. E aí fala na reportagem que alguém criou um falso site de venda de ingressos. E aí o apresentador ali, que está falando sobre essa reportagem, ele mostra o site falso e o site verdadeiro, onde você realmente poderia comprar os ingressos ali com segurança. E aí, quando ele bota, né, os dois sites ali, um do lado do outro, você que é leigo não consegue perceber muita diferença. Para você que é leigo, se você cair num site ou no outro, você vai confiar, você vai achar que o site é verdadeiro e você vai realizar sua compra ali. Mas aí os especialistas, né, na área, eles mostram ali alguns pontos específicos onde esse site falso, né, ele se difere do site verdadeiro. Mas assim, só o cara que é especialista no assunto, ele consegue identificar essas diferenças. Nós, leigos, se cairmos num site ou no outro, nós vamos confiar, porque eles parecem iguais, eles parecem verdadeiros, eles parecem confiados, sites que a gente pode confiar. Agora, o cara que é especialista, ele consegue identificar os detalhes, pequenos detalhes, né? Que aí ele começa a dizer, ó, quando você vê isso aqui, ó, isso aqui já desconfia, pô, aquela coisinha ali que você não vai perceber. Por que eu estou falando isso? Como que nós vamos, né, realmente perceber, entender que é um falso Cristo, que é um falso profeta? Conhecendo o verdadeiro, sendo especialista no verdadeiro. Porque aquele que não conhece o verdadeiro, quando vê o falso, ele não vai conseguir diferenciar, ele não vai conseguir entender que aquilo é falso, porque ele não conhece o verdadeiro. Como você vai saber que há um falso Cristo, né? Alguém se passando por Cristo, um ser se passando por Cristo? Como que você vai saber? Se relacionando com o Cristo verdadeiro. Ou você acha que realmente você vai conseguir discernir o que é falso do verdadeiro sem o conhecimento pleno do verdadeiro? Como que você vai discernir um falso de um verdadeiro profeta? Como que você vai discernir um falso de um verdadeiro sinal? Nós temos em Mateus, né, explicando de forma mais clara essa ideia. Depois você estuda ali com mais calma o capítulo 24 de Mateus. Mas a ideia aqui que eu quero passar é essa. Como que você vai definir o que é falso e o que é verdadeiro se você não tem contato com o verdadeiro, se você não estuda o verdadeiro, se você não se aprofunda no verdadeiro? Como que lá na frente você vai discernir? Algumas pessoas hoje, elas se mantêm tranquilas, elas se mantêm apoiadas no fato de ir à igreja, todos os cultos, e acham que isso é o suficiente para se relacionar com o Pai, para se relacionar com Jesus, para ter conhecimento pleno da sua verdade. Tem pessoas que acham que um estudo superficial da palavra é o suficiente para ser um cristão verdadeiro. Não se engane, não se engane, porque no final você estará exposto ao engano. Você estará exposto às mentiras. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai de forma poderosa cada vez mais enganar os nossos próprios sentidos. Apocalipse 13, verso 13 a 14. Apocalipse 13, verso 13 a 14 diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. O inimigo, ele pode enganar através dos nossos sentidos. Imagine uma pessoa dizendo, né, que viu ali o seu filho querido que morreu, né, um ente querido que morreu, a sua mãe, o seu avô, seu tio, sua tia, falando: eu vi o meu ente querido que morreu, conversei com ele, toquei nele, nos alimentamos juntos. A pessoa vai dizer que viu, que sentiu, que tocou. Imagine você vendo um ente querido seu que morreu, um ente querido que você ama tanto. Imagine você vendo essa pessoa na sua frente, você conversando, você dialogando com ela, você sentindo o toque dela. O inimigo, ele pode enganar os sentidos.
E isso é assustador, e isso tem que nos preocupar. Né? Isso tem que nos preocupar. Eu não consigo entender como que as pessoas não se preocupam com isso. Isso tem que nos preocupar. O inimigo ele pode enganar os nossos sentidos. Aquilo que você está vendo, na verdade, você não é verdade. Não é verdade aquilo. Aquilo que você está sentindo não é verdade. É mentira, é engano. Aquilo que você está escutando não é verdade, é engano. Como que você vai discernir se é um engano ou se é verdade? Se aprofundando na verdade, que nós já discutimos aqui nas lições anteriores. A verdade, que é a palavra de Deus, ela é a verdade. Precisamos nos aprofundar no relacionamento com Jesus para entender quando um falso Cristo aparecer na nossa frente. Nós vamos saber os detalhes. Assim como no site lá de venda do show lá do tal do Bruno Mars, o detalhe que só um especialista consegue identificar. Quando o falso Cristo aparecer, no detalhe você vai conseguir identificar porque você é especialista. Você é especialista naquilo que foi apresentado através da palavra de Deus. E você vai conseguir identificar o detalhe. Você vai saber, não, esse não é a verdade, esse não é o verdadeiro, esse é o falso, esse é o enganador, esse é o mentiroso. Então que Deus ele possa nos ajudar a estarmos firmes na verdade, firmes na palavra de Deus, né? Buscando cada vez mais nos aprofundar nesse relacionamento com Jesus. E aqui eu termino lendo Grande Conflito, página 467, que diz assim: Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos tempos, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. O mundo todo será envolvido por esse engano. Então que você seja uma dessas pessoas, né, que é a exceção, que será guardado pelo poder de Deus e pela fé na palavra dele. Que você seja uma dessas pessoas, né, que possamos estar preparados em todos os momentos para qualquer engano que o inimigo tentar colocar sobre a nossa vida, que a gente possa estar preparado para vencer. Mas precisamos estar, então, aprofundado no relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, que você busque esse Jesus diariamente na sua vida. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, na próxima lição, na lição número 11, na próxima semana. Até lá!